Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Costura Cia com Mari. Hoje eu trouxe o passo a passo desse macaquinho para aproveitar o verão que está vindo aí. Eu tenho certeza de que você vai amar. Bom, a modelagem dele, o link vai estar aqui embaixo, assim como também os links dos meus treinamentos que estão em promoção de Black Friday. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês, tá bom? Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, ativa também as notificações para não perder nenhum vídeo, que teremos várias aulas maravilhosas aqui, tá bom? Então bora lá o nosso passo a passo. Vamos ao corte do nosso macaquinho, né? Primeiro deixa eu tirar algumas dúvidas que ficaram nas últimas aulas. Eu tava lendo o comentário de vocês e vendo. Com relação a essa parte aqui, é a parte da frente, tá? E aqui é a parte das costas. A gente vai estar fazendo aqui, a gente fez, né, uma cava americana. Porém, tem algumas pessoas que estão com dúvida com relação a quem tem bastante busto. Se pode fazer pence na cava para dar uma fechadinha mais, deixar ele mais ajustado. Pode sim, tá? Só basta abrir uma pencezinha aqui de 1 centímetrozinho, já vai ser suficiente, tá? Nesse sentido aqui, né? Você pode só fazer uma ilustração, tá? E aqui, ou simplesmente você pode pegar no próprio molde, né? E dar uma pencezinha de 1 centímetrozinho na direção do busto, tá? Dessa forma aqui. Só não faça muito grande, porque senão ele vai ficar com bico, né? No caso, a pence tem que ser bem fininha, para que ele não fique com bico, tá? É só isso. E nas costas, no caso, não precisa, né? E caso precise também, você pode dar mais uma encurtadinha aqui também, né? Como já que a gente tá trabalhando uma roupa mais folgadinha, né? Caso precise. Mas tem que ter cuidado, porque o tamanho do busto ele tem que manter aqui, né? Esse tamanho aqui, pra não ficar apertado no busto. Certo? Acho que era só isso. E sim, tecidos, você pode estar usando crepe, pode estar usando tricoline, viscose, javanesa, qualquer tecido molinho, tá? Esse daqui mesmo é uma viscose. E você pode estar utilizando qualquer tecido, assim, que seja agradável pra você, que tenha um bom caimento pra gente estar fazendo isso aqui, tá? Então, a gente vai cortar, não vou cortar na dobra do tecido, porque não tem necessidade, já que eu vou fazer uma costura aqui no meio da frente e também no meio das costas. Eu vou virar o meu molde. A minha estampa, ela é para todos os lados, então não tem problema eu virar. Mas caso a sua estampa seja, tipo, aqui são os abacaxizinhos, né? Caso eles fossem todos virados pro lado de cima, eu teria que botar meu molde inteiro dessa forma aqui, tá? Mas como eu tenho uns virados pra lá, outros pra cá, por exemplo, esse daqui tá virado pra lá, esse tá virado pra cá, tortinho, assim, de várias posições, então não tem problema, porque eu posso botar o meu molde de qualquer lado, tá? Então, eu vou virar assim pra colocar certinho no meu tecido, certo? Vou posicionar certinho e vou pegar um giz de alfaiate e riscar o contorno aqui tudo, né? Prender com o meu alfinete pra gente poder cortar, tá bom? Daí, com seu giz de alfaiate, você pega a sua fita métrica, tá? Pode ser um sabonetinho, pode ser um lápis também apropriado. E você vai deixar a bainha. Eu vou deixar aqui a bainha um pouquinho grande, tá? E você vai marcar a bainha, o contorno todinho, já marquei aqui o contorno. Vou estar deixando aqui 1,5 centímetro em volta dele todinho, tá? E aqui 2 centímetros em cima e nessa parte aqui também. Por quê? Porque eu vou estar dobrando ele e deixar uma canaletinha para estar passando o nosso rolotê, tá? Em volta de todas as costas, do corpo dele todinho. E a mesma quantidade de bainha que você deixa nas costas, você deixa na parte da frente, tá bom? Então vamos lá. Aí agora é só a gente cortar. Não esquecendo que a gente vai precisar também de ter o viés, né, para colocar nas cavas e o viés que a gente vai estar passando de rolotê aqui dentro, tá? A gente que já está acostumado, às vezes não marca, mas é bem importante marcar, porque você não erra. Quando você faz isso, facilita o seu trabalho, né?
Por mais que pareça ser mais demorado, mas facilita porque você não vai cortar errado. Vai ficar tudo no lugar. Aí a gente corta tudo, né? Contornou com a caneta ou com alguma coisa, né? Ele vai ficar fácil. Cortou tudo. Não precisa se preocupar com a margem de costura que a gente vai deixar no zip, né? Que a gente vai precisar colocar o zip na lateral. Ah, Mari, mas eu não deixei. Aqui tem 1,5. Já serve, já é suficiente, né? 1,5 de cada lado é suficiente para você deixar, colocar o zip. Então, é isso. Aí, agora a gente vai para a costura, tá? Parte costa e frente cortados, ok? Claro, a gente vai precisar do nosso viés, certo? Dentro desse pedacinho de tecido que a gente sobrou aqui, eu vou tirar aqui o meu viés dessas pontas aqui, tá? Então, eu vou pegar daqui, né? E vou começar a cortar o meu viés. O meu viés, eu quero com 3 centímetros. Ok? Aí você marca o seu viés para ficar certinho. Eu já vou assim no olhômetro, mas o ideal é marcar, tá? Esse viés, ele é para ir pra cava. Aqui já tá duplo, né? Porque o meu tecido, ele tá duplo. Mas eu vou cortar mais um pedacinho para não faltar. E quanto ao cordãozinho que vai passar nessa parte aqui, não precisa ser no viés, tá? Na parte de cima do nosso macacão, não precisa, essa parte do cordãozinho não precisa ser no viés. Então, como não precisa ser no viés, eu vou utilizar essa parte aqui. Aqui dá pra me fazer o meu cordãozinho, ainda sobra tecido. Vou fazer ele fininho, né? Então, aqui dá pra me cortar, fazer... Ok? Aqui é só emendar ele e costurar, tá? Não precisa ser no viés, porque ele é só um cordãozinho que eu vou fechar e depois eu vou passar ele por dentro, né? É um rolotezinho. Então, não tem necessidade de ser no viés. Mas o que vai na cava tem necessidade de ser no viés, tá? Por isso que eu cortei aqui no viés, porque a gente vai estar encaixando na nossa peça aqui, tá? Fora isso, a gente vai precisar, né, de um zíper de pelo menos 30 centímetros, que a gente vai colocar na lateral, tá? E é isso. Então, vamos pra costura. Bom, eu peguei aqui, sabe o que é isso? Um carbono para tecido, tá? Esse carbono é apropriado para tecido. E para que serve? Pra gente tirar o contorno da nossa pence. Mas, Mari, eu não tenho carbono para tecido, o que que eu faço? Você corta a sua pence, tá? Retira a sua pence, pega o seu lápis de alfaiate e tira o contorno da sua pence. Mas se você tem o carbono, você levanta o seu molde, posiciona essa parte vermelha do carbono, né? A parte que solta o carbono, em cima do tecido, dessa forma aqui. Pega a sua carretilha e tira todo o contorno, tá? E pelo lado de baixo, que você precisa tirar, né? Aqui, acho que dá pra você ver. Aqui ficou marcadinho certinho a minha pence. E pelo lado de baixo, é só você, com o seu molde certinho aqui por cima, pega o carbono com o lado do carbono, né? Virado pra cima, né? Porque ele tem os dois lados. O lado que é a seda, né? Que é esse papelzinho aqui. E o lado que é o que solta o carbono. Você põe o seu em cima do seu molde em cima dele, tá? Isso serve também para riscar as laterais quando você tá aprendendo a costurar também, tá? É a mesma dica, é só contornar a lateral, vai puxando o carbono e ele vai ficando a marca aí para você costurar. Aí faz a mesma coisa. E é só tirar o contorno e vai ficar assim. Tá? Marcadinho assim, ó. Certinho. E aí você pode
fazer a sua pence. Só lembrando que é importante deixar pelo avesso, porque se seu tecido estiver pelo direito, vai ficar difícil de você ver, né? O meu tecido, ele tá pelo avesso, a estampa, ela é bem invisível, mas, ó, você pode ver aqui que ele tá pelo avesso, essa daqui é mais visível, né? Tá vendo? Então, eu sempre, às vezes eu corto pelo direito também, mas o ideal é cortar o tecido pelo avesso, tá? Então, você faz isso nos dois, e é como eu falei, caso você não tenha um carbono e não tenha carretilha, não se preocupe. Corte a sua pence e tira o contorno dela no tecido. Aí é só virar o molde pro outro lado e tirar o contorno também. Ah, mas como é que eu faço para virar esse molde? Vou te explicar. Aqui eu não vou cortar minha pence, mas faz de conta que eu tô com a minha pence cortada, tá? Aí eu vou pegar minha caneta e vou riscar, né? Caneta não, lápis, né? Apropriado pro tecido. Vou riscar. Tirei minha pence e o contorno desse lado. Vou pegar assim. Vou fazer isso com o meu molde. Vou virar o meu tecido. E também vou virar o meu molde dessa forma. Tá? E aí eu posiciono ele bem certinho. Deixando as margens certinhas. E aí é só tirar o contorno. Minha pence vai estar aberta, né? E aí ele vai sair dos dois lados, tá bom? Então vamos à nossa costura. Primeiro, a gente vai fechar a parte das costas, o meio, tá? E também o meio da frente, até chegar aqui. Chegando aqui no gancho, a gente para, tá? A gente vai deixar aberto aqui o entrepernas. Então, a gente vai fechar e fechar a frente. Vamos fechar também as pences, tá? Então, a gente vai costurar tanto a parte das costas quanto a da frente, só até chegar aqui no gancho, tá? Chegando aqui, a gente parou e aí a gente fecha as pences e vamos dar continuidade, ok? É só começar a costurar, deixando a margem de costura aí de 1,5 cm, que foi o que a gente deixou, né? Ok? No retrocesso. Só lembrando, eu tô usando a agulha número 11, porque é uma agulha mais fininha para viscose, tá? Aí terminamos aqui, certo? Agora vamos para outra parte, ok? A mesma coisa. Finalizando essa costura, a gente vai agora costurar a pence. Eu não quero costurar minha pence até o final, vou costurar minha pence até o meio dela e vou deixar aberto, tá? Daqui pra cá, vai ficar tipo uma prega, tá? Então, eu vou costurar ela, começando de cima, né? E vou vir até mais ou menos aqui, a altura do meio dela, certo? Daí eu costuro e deixo essa parte aqui aberta. Aí eu vou fazer a mesma coisa em todas as pences. Importante marcar com alfinete para você não se perder. E também a altura tem que ser a mesma, tá? Para não ficar uma pence mais alta, outra pence mais baixa. Vou vir até essa altura aqui. Certo? Vai ficar assim. Vai ficar aberto assim, ok? Não tem problema essa marquinha aqui, porque ela solta depois, tá? Quando a gente lava, ela solta do carbono. Então, faz isso em todas as pences. Depois a gente passa na overlock essa parte aqui das costas e as laterais, tá? Após fechar o meio das costas e o meio da frente, junta as laterais e também fecha, sendo que uma das laterais, né, essa daqui, eu vou te explicar direitinho como que é. Essa lateral é a sua lateral esquerda, ele estando pelo direito normal é a sua lateral esquerda, tá?
Então, você observa qual que seria a sua lateral esquerda. Então, essa daqui, é que a gente deixou aberto pro zíper. Aí, você overloca uma boa quantidade, né? Até o quadril, mas na altura do quadril, mais ou menos. Só de cada lado. Aí, a partir daí, você pega e desce reto, normal, tá? Segura os dois tecidos. Aí, agora a gente vai costurar. E a outra lateral, overloca os dois tecidos juntos inteiramente, tá? Então, é isso. Vamos começar aqui. Essa parte que a gente deixou overlocada separadamente é para colocar o zíper. Prontinho. Aí, agora, costura também o outro lado, tá? Daí, você costura as duas laterais, certo? O nosso macaquinho tá pegando forma, tá? Vai ficar assim. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o fundo, tá? Lembra que a gente deixou aberto o fundo? Né? Que a gente costurou aqui a parte das costas e da frente e ficou o fundo aberto. Vou encaixar o fundo, tá? E vou fechar. Dessa forma aqui, a gente coloca costura com costura, ok? Pra ficar certinho, né? Não ficar desencontrando. E aí, é só prender com alfinete e costurar e passar na overlock. Primeiro, tanto faz, passa na reta, depois na overlock, ou na overlock, depois na reta, tá? Pronto, o fundo está fechado, né? Agora eu vou passar aqui na overlock, tá? E terminando de passar na overlock, a gente vai fazer a bainha, lógico, né, da perna. E aqui em cima a gente vai passar essa lateral, o viés, e passar o viés nessa lateral. Essa lateral aqui é a lateral inteira, né? Então, é assim mesmo. E depois que a gente passar o viés, a gente vai dobrar aqui uma vez e outra vez e deixar a canaletinha para passar o nosso rolotê que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Para fazer as alças, você vai precisar do rolotezinho, tá? Aquele que a gente cortou reto, sem ser o que cortamos no viés, né? Vai dobrar ele ao meio, tá? Ele tem 3 centímetros, mas você pode fazer um pouquinho mais fino, se você desejar, ou um pouquinho mais largo. E vai costurar. Terminando de costurar ele, é só você desvirar, ok? Após costurar e desvirar, vai ficar assim o seu rolotê. Aqui tem 70 centímetros cada um rolotê desse, tá? Mas pode ser até 50 centímetros ou maior se você quiser. Eu fiz 2 porque daí eu coloco um na parte da frente e um na parte das costas e amarro nos ombros. Então, vamos pro nosso acabamento aqui. Agora, vai ficar restando, a gente já fechou aqui o fundo, né? Do nosso shortinho, do nosso macaquinho. A gente vai fazer a bainha que ficou restando, né? E colocar o zíper também. Vamos colocar agora o viés. Como que eu vou colocar o viés? Eu vou colocar o meu tecido pelo avesso, vou costurar o meu viés pelo avesso, direito do meu viés sobre o avesso do meu tecido, tá? E daí eu vou encaixar aqui, ok? Ó, direito do meu viés sobre o avesso do meu tecido. Por que isso, Mari? Porque eu vou estar colocando o viés pro lado de fora. Tem várias formas de colocar o viés, tem como colocar ele só por dentro, para não aparecer por fora, vai ficar só uma costurinha. Tem dessa forma aqui e tem outras formas também, tá? Inclusive, tem aparelhos para colocar viés, enfim. Sapatilhas para colocar viés e tudo. A gente vai estar colocando dessa forma aqui, ok? Então, vamos lá.
Eu vou costurar aqui, deixando a margem a margem da sapatilha, tá? Eu vou estar deixando. Aqui é a cava, só pra gente não esquecer. A gente vai estar passando o viés em volta de toda a cava. Eu dou uma leve esticadinha no viés para que a cava fique mais firme, tá? Não é para esticar, puxar, não. É só uma leve esticadinha, tá? Uma leve puxadinha. Para que ele não fique virando para fora, para que ele fique certinho. A gente não pode deixar o viés à vontade também, não, porque senão depois acaba que o viés pode ficar virando para fora, enfim, tá? E daí a gente dá essa leve puxadinha só para que ele vai pegar firmeza aqui. Ok? Ó, se você sentir que seu viés ficou grande, você dá uma leve refilada, né? Dá uma aparadinha com a tesoura, tá? Mas não precisa ser muita coisa não, não precisa deixar muito fininho não, tá? Um pouquinho menos de 1 centímetro já tá suficiente. Ok? Aí, feito isso, você vai virar o lado. Agora, o seu viés, ele vai estar direito, né? Avesso com o direito do seu tecido, você vai virar e ele vai ficar, o direito dele vai ficar sobre o seu tecido, tá? Também, porque você vai virar dessa forma aqui, vai dobrar ele uma vez, certo? E vai dobrar novamente, ok? E agora você vai costurar, ele vai ficar assim pelo lado direito, ok? É só prender com alfinete para que fique bem certinho, tá bom? Aí é só costurar. Encaixou aqui. Costurar com a costurinha bem rentezinha aqui, né? Um pesponto bem rentezinho para o seu viés ficar certinho. E a largura do seu viés é de mais ou menos uns 7 milímetros, né? Menos de 1 centímetro, tá? Claro que você pode deixar mais fininho se você quiser, tá bom? É só você ir costurando e ajustando seu viés, ó, até o final. Pode prender tudo com alfinete para ele não sair do lugar. Aí é só costurar. Aí encerrando ele aqui, corta as pontas, né, que vai sobrar. E repete do outro lado também. Só que do outro lado é um pedaço. Aí faz isso, né? Como tem um espaço pro zíper, aí vai ficar o meio, né? E aí você costura novamente. Ele vai ficar assim, tá? Por dentro e por fora, assim. Ó. Ok? Esse ponto que a gente passou aqui bem na beiradinha, né? Vai ficar assim, tá? Agora a gente vai pegar essa parte aqui e dobrar pra dentro 2 vezes, tipo uma bainha mesmo, deixando uma canaletinha para passar o nosso rolotezinho, tá? É só dobrar um pouquinho, né? Dobra mais uma vez, deixando aí o espaço de mais ou menos 1,5 centímetros, tá? Aí você pode prender com alfinete para facilitar o seu trabalho. Aí fez isso. Aí aqui já ficou, né, nosso espaço para passar o rolotezinho. Agora é só costurar.
Agora é só pegar o seu rolotê, tá? Eu vou estar passando com esse alfinetezinho aqui. E passar aqui dentro dessa canaletinha aqui, tá? Tanto na frente quanto nas costas, a mesma coisa. E tá pronto. Aí é só pegar a parte da frente e das costas e amarrar, né? Agora, a gente vai colocar o nosso zíper, tá? E fazer a bainha para terminar o nosso macacãozinho. Bom, existem várias sapatilhas de pregar zíper invisível. E eu vou estar utilizando essa aqui, tá? Que ela é móvel, regulável, melhor dizendo. Daí você pode regular ela, né? Pro tamanho que você quiser, tá bom? O tamanho não, pra altura, né? Que você quiser. Então, vamos lá. Esse é um zíper invisível, tá? Mas pode ser um outro zíper também, não precisa ser exatamente um desse. Eu vou estar colocando aqui, vou abrir meu zíper, tá? Esse aqui é o direito do meu zíper. Eu vou colocar o direito do meu zíper com o direito do tecido. Sendo que eu tô com a minha roupa pelo avesso, então eu vou abrir aqui meu zíper, né? Como está aberta aqui a parte que eu vou pôr o zíper, eu vou colocar essa parte aqui. Vou fechar aqui para que você veja. Direito do zíper, né? Sobre o direito do tecido. Vou colocar dessa forma aqui, ó. Ok? Então, vou abrir o meu zíper. E vou encaixar um lado. Certo? Até a altura que eu quero. Não preciso também costurar o zíper inteiro, né? Eu vou costurar só até a altura que eu quero. Aí, encaixo um lado, depois eu encaixo o outro. Inclusive, esse pezinho aqui, ele me permite mudar o lado, né? Sem precisar trocar a sapatilha, tá? Aí, eu prendi aqui. E agora, eu vou costurar esse lado. Ok? Só que tem que ver aqui o lugar de dobrar, porque ou você vai dobrar aqui em cima, né? Em cima, no zíper, ou você vai dobrar antes de começar o zíper, nessa dobrinha aqui. Porque daí ele fica certinho também, tá? Aí você tem que escolher aqui qual lado que você quer, onde que você quer começar, ok? E agora é só costurar. Eu sempre que eu começo, eu dou uma viradinha no meu zíper para que ele pegue bem certinho no pezinho do zíper. E não fique, sabe, o zíper sobrando. Daí é só costurar. Até a altura do seu quadril, mais ou menos, né? Costurou até a altura que você quer, dá remate. E agora a gente vai voltar pelo outro lado, tá? Ou você vai virar, se você tiver uma sapatilha só, vira o seu tecido, né? E vem costurando desse outro lado. Ou você muda o lado da sua sapatilha e vai costurar do outro lado. Eu prefiro virar o meu tecido, mesmo tendo a possibilidade de mudar o lado. Por quê? Porque eu acho que assim ele fica mais certinho quando você faz isso. E também eu não gosto de colocar o meu tecido aqui dentro dessa parte da máquina. Eu gosto de costurar com o tecido pra fora, tá? Aí é só você voltar costurando, tá? Mesma coisa que você foi, você vem, né? Aí vai costurando até o final. Aí costurou até o final, tirou, né? A gente vai colocar essa partezinha aqui do zíper aqui pra dentro, que a gente deixou pra fora. E vai puxar, né? Pra costurar, pra fechar o zíper, pra ver se ele tá fechando normalmente. Tá? Até aqui tudo bem. Aí tem que ver se ele encaixou certinho. Se não encaixou certinho, ó. Aí você precisa ajustar, tá? Aqui ele encaixou certinho, que a costura aqui que deu uma franzida, ele encaixou certinho. Aí, se não encaixou certinho, é só tirar e colocar novamente, ok? E essa parte aqui é só você dobrar pra dentro, né? E passar uma costurinha aqui e outra aqui, ok?
E vamos para nossa bainha, né? Bom, é só fechar aqui, ó, dar um arrematezinho e tá pronto. E se você tiver ainda com dúvida de como colocar um zíper invisível para ficar perfeito, eu vou deixar aqui no link um vídeo onde eu ensino você a fazer, colocar o zíper invisível e ele vai ficar perfeito, tá bom? Eu ensino detalhadamente como você colocar o zíper, ok? Aí agora a gente vai terminar aqui o nosso macacãozinho. Aí caso você queira, você vai lá nessa aula, dá uma olhadinha lá, tá? Que você vai gostar. Aqui a parte de cima já está pronta. Agora a gente vai trocar a sapatilha para ir para nossa bainha, que é a única parte que falta. Marca a sua bainha, quanto você deixou de bainha. No meu caso eu deixei uma bainha maiorzinha, tá? Mas você pode ter deixado 1 centímetro, 2. Aí você vai dobra uma vez, né? E eu tô dobrando uma vez de 1 centímetro e uma vez de 2, tá? Deixei aqui 3 centímetros de bainha. Daí é só você costurar, né? Um pesponto rente. Aí você vai vincando e vai costurando. Só cuidado para não costurar a parte de baixo, a outra parte. Aí a gente já finaliza aqui. E vamos ver o resultado, como ficou o nosso macacãozinho, né? Bom, aqui está o nosso macacãozinho, o resultado. E assim, eu amei. Eu não sou assim muito fã de macacão, né? Mas esse aqui eu gostei muito, tá? Aqui está. E ele ficou com a pence aberta aqui, tá? Depois que eu passar ele no ferro, ele vai bater. Essa pencezinha, ela vira pro lado. Vai ficar assim, ok? Ele é soltinho, né? Que a gente deixou ele soltinho de propósito, tá? Especial calor, né? Ficou assim. E aqui ele fica amarrado nos ombros. Deixa eu ver aqui as costas. É isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!